Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden. Fica à vontade, um prazer muito grande você conosco mais uma vez. Nós estamos em uma série de 11 palestras e esta é em sequência, esta é a 7ª palestra, de forma que vai ser muito interessante. Só que você vai perceber o seguinte, o tema de hoje, quando você vê de primeira vista, você vai achar assim meio estranho, porque você achar que não, isso aqui não é comigo não. Mas depois você vai entender que é mais sério do que se imagina. Agora, para isso, você tem que fazer duas coisinhas. Uma é assistir esse vídeo até o fim, porque no fim que você vai fechar, você vai entender direitinho o porquê da coisa. E o segundo, se não assistir os vídeos anteriores, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link dos anteriores, para você acompanhar. Muito bom mesmo. Por sinal, eu quero dizer que muitas vezes nós não levamos em consideração. O que nós vamos abrir é com Êxodo, capítulo 20, verso 13, que diz as seguintes palavras: não matarás. Ah, não, mas eu estou muito bom, estou muito livre, estou tranquilo, isso aí não. Isso não é comigo, é o que você está pensando. Veja que é mais sério do que você imagina. A definição para matar é muito simples, é tirar a vida, não é isso mesmo? Agora, nesse caso aqui, nós vamos observar dois fatores interessantes. Eu vou começar em uma sequência inversa. E você vai entender por que eu estou usando nessa sequência. Primeiro, é o assassinato premeditado. Esse é o problema que acontece com pessoas que são assassinos de aluguel ou que são assaltantes. Então, são pessoas que fazem um planejamento de como executar. Então, é muito grave, muito... Não, essa não. Muito sério. Tudo bem, tem o mais simples então, que parece mais simples, mas é o que parece que bate o recorde, porque o negócio é incrível, é terrível. É exatamente o assassinato ocasional, ou seja, momentâneo, é a palavra mais apropriada para ele. É aquela pessoa que não planejou, não tinha inimizade, não tinha nenhum problema, e quando menos esperou, o que ele fez? Exatamente o que não podia ter feito. Então, essa é a situação. Agora, por quê? Como é que isso acontece? Geralmente acontece entre amigos, entre parentes, entre pessoas chegadas. E uma vez ou outra pode ser que aconteça entre estranhos, mas normalmente é mais entre chegados. Em bares, em festas, em encontros, em bate-papo. Uma palavra colocada mal, entendeu? Um gesto, entendeu? A mente um pouquinho obscurecida pela bebida alcoólica. Então, toda essa situação é para você ter uma noção de como as coisas estão acontecendo. E aí a pessoa faz, e quando ele cai em si, é tarde demais. Aí ele já fez. Então, esse é o ponto perigoso. E, diante dessa situação, agora nós vamos para um outro. Então, vamos admitir que você esteja isento e livre desses dois quadros. No entanto, vigia, porque é sério. A surpresa é desagradável. Agora tem um outro caso que a gente não pode deixar de considerar. É a questão do suicídio. Tá certo? Ah, tirou a vida, fulano suicidou. E às vezes por coisas, olha, o marido traiu e ela foi e suicidou. E agora o marido ficou com a outra. Pronto, piorou a situação. Veja lá, é assim, tá certo? Para você ter uma noção. Agora, é bom considerar. Não, esse também não, esse não. Não admito não. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Sim, é o que se pensa. Tomara que não mesmo. Agora, não esqueça de uma coisa. Existe, diante da justiça, uma situação que leva a criminalidade, a responder processo e sofrer pena do crime, em termos de suicídio. Não é quem suicidou, não. Tem um quadro aqui. Observa comigo. Quem induz ao suicídio, quem instiga ao suicídio e quem presta auxílio ao suicida. Esse aqui, prestar auxílio, não é você socorrer a pessoa que está suicidando, não. É diferente. Veja comigo, acompanhe. Primeiro, o que induz
Esse é aquele quadro da pessoa que ele tem um problema e ele começa a conversar e explicar a situação para uma outra pessoa, e a outra pessoa ouve toda aquela história dramática e difícil e depois fala: rapaz, para você a alternativa é suicidar, é matar. Se morrer, pronto, acaba com isso tudo. Olha que situação desagradável. Aquela pessoa nem imaginava nisso, ele nem tinha pensado nisso ainda. Agora ele começou a pensar. E vai até ao suicídio. A outra é a pessoa que ele instiga. Então, é a pessoa que ouve alguém falar da situação e ele já, às vezes até conta que ele já tentou o suicídio e não fez, ou está planejando fazer. Não, estou planejando, a pessoa dizendo o suicídio, entendeu? E diante dessa situação, nesse quadro, ainda vem a situação. Ele está induzindo, ele está motivando a pessoa a cometer. Ele responde processo também e penalidade. E tem mais um terceiro, que é o que presta auxílio. É aquele que ouve a pessoa falar dos problemas, ouve a pessoa falar que já tentou a situação e não deu certo. E aí ele vai agora apresentar uma alternativa. Ele vai deixar alguma coisa perto, fácil, que vai ajudar a pessoa a realizar o ideal dele. Eu vi um quadro lá na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, de um senhor idoso. E um jovem, então, conversando com ele, falou que tinha tentado o suicídio 6 vezes e que não tinha dado certo. E esse senhor idoso, então, ensinou uma forma. Ele falou: isso aqui, se você usar, não tem outra tentativa, não precisa. E não é que o rapaz usou mesmo, não demorou 48 horas, saiu, foi publicado. Fulano suicidou. Que situação. Tenta imaginar que quadro. Como que esse homem responde diante da justiça e como que ele, mais sério ainda, responde diante de Deus. E ainda, devo dizer que vergonhosamente, era um senhor que dizia ser cristão, ser evangélico. Eu não vou nem dizer de que igreja, para não causar constrangimento, para não causar problema. Mas, infelizmente, esse foi o quadro. Agora, não, eu não. Não, vou ser cuidadoso. Primeiro, eu não quero comigo. Segundo, eu não quero ser uma pedra de tropeço para os outros. Pensa nisso. Mas existe uma outra arma perigosa. A arma mais perigosa que eu conheço até o momento. Você quer ver o porquê que essa arma é tão perigosa? Primeiro, porque ela parece inofensiva. Esse é o primeiro passo. Ela parece que não tem problema. Então, todo mundo bota credibilidade. Não, isso aqui é normal, isso aqui é comum, isso aqui não tem problema nenhum. Esse é o primeiro. Segundo, porte liberado para todas as pessoas, em todas as idades, em todas as situações. Ó, que terrível. E agora? Terceiro, ela tem um efeito duplo. Ela tem um efeito duplo. Pior do que se imagina. Então, agora você precisa de conhecer essa arma exatamente para você ser cuidadoso e não ser vítima dela. Tem que conhecer. E, por incrível que pareça, eu tenho aqui à disposição para você conhecer. Tá certo? Então, esse aqui é fundamental. Você precisa de conhecer. Essa arma que eu vou te mostrar agora é a língua. Deu para ver? É a língua. Você quer ver como que funciona? Todo mundo tem. Todo mundo pode levar para todos os lugares. Porte livre. Apresenta inofensiva. No entanto, com ela, a pessoa usa os mais variados produtos nocivos, que às vezes até com intenção comercial se apresenta como alimento, mas que faz mal à saúde. E a pessoa aos poucos está se suicidando. E o pouco que vive nessa terra ainda vive sofrendo, porque ela vai causando problema, a pessoa vai sofrendo, os poucos dias até morrer. Está notando? O que come, o que bebe. Que perigo. E agora? Você está livre dessa?
Você está livre dessa? Pensa um pouquinho. Não vou falar, não vou detalhar, mas em outra ocasião nós vamos falar sobre esse assunto mais. Agora tem um outro fator, além do que o que você está ingerindo. Não estou dizendo produtos nocivos, veneno, coisa... Não, estou dizendo coisa aparentemente boa, vendida no mercado até como alimento, mas que são prejudiciais à saúde. Agora tem um outro fator também que é incrível, é desagradável. Pensa um pouquinho. Não é só o que você introduz, é o que você ingere, é o que você solta para fora, é o que você fala. Ó, o que ingere e o que fala. Está notando como que é? Perigo, perigo, perigo. Fala uma palavra indevida e pô! O outro alguém ouve e não leva o desaforo para casa. Assim diz alguns. E aí, muitas pessoas perdem a sua vida desse jeito. Está notando como que é? Então, eu até tive vendo a história de um rei e um dos súditos dele foi fazer uma caçada. E ele tinha intimidade com o rei. E quando ele chegou lá no local, ele viu umas caveiras penduradas de cordas como se estivessem enforcadas. E quando ele olhou para as caveiras estavam dizendo: quem te matou foi a língua, quem te matou foi a língua, quem te matou foi a língua. E ele ficou assustado com aquilo e observou com muito cuidado, e era isso que estava acontecendo mesmo. Elas estavam falando: quem te matou foi a língua. E aquele moço voltou e quando chegou lá diante do rei, ele falou: rei, tem em tal lugar assim as caveiras que falam. Caveira não falam. Falam sim, elas falaram. E ainda tem mais, eu digo para você o que elas falaram. Quem te matou foi a língua. Não. E aí eles ficaram naquela, o rei falou: não, eu não posso. Vão lá ver. Não posso, eu não tenho tempo, eu tenho muitas responsabilidades. Mas ele foi ajeitando com o rei falou: olha, eu vou, mas tem uma coisa. Se elas não falarem, eu te enforco. E ele, com tanta certeza, assumiu o compromisso. E foi. E chegou lá no local. E viu as caveiras. E mostrou as caveiras para o rei. E as caveiras estavam em silêncio. E ele esperou. E nada. O rei se encolerizou e enforcou o cara. Quando o rei termina de matar, que ele vira as costas para ir embora, as caveiras falam: quem te matou foi a língua, quem te matou foi a língua, quem te matou foi a língua. A língua tem matado muita gente. E nós precisamos entender isso. Muito, muito cuidado. Até Jesus disse assim, olha o que eu tenho aqui, esse verso do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, 21 e 22. Aqui fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E essa é a verdade. Jesus repetiu o que já tinha sido dito aos antigos. E ele prossegue dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Dá pausa. Se sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. Isso significa dizer que então com motivo pode se encolerizar? É isso que Jesus está dizendo? De primeira vista pensa-se que sim. Mas considera comigo se isso é justo. O próprio Jesus seria a primeira pessoa que estava sendo tratado sem motivo. Injustiçado, maltratado, tudo. E ele não se encolerizou. Ele nos ensinou uma outra lição. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso ele fez na prática. E é o que nós precisamos de aprender. Na prática. Com ele. E na vida, no dia a dia. E ele prossegue o seguinte. E diz mais. E qualquer que disser ao seu irmão, raca é como se fosse tolo, bobo, será réu do sinédrio. Está notando como que é? E ele prossegue dizendo o seguinte: e qualquer que disser ao seu irmão, louco, será digno do fogo do inferno. Então ele dá uma sequência: juízo,
sinédrio e fogo eterno. Mas, em síntese, o que nós temos que aprender? Não podemos usar, não devemos usar essas palavras. Devemos amar. Devemos, uma alternativa para você que quer se resguardar de transgredir esse terrível mandamento é viver uma vida de intimidade com Deus. Vigiando a cada instante. Esse é o ponto importante. E se nós somos cuidadosos em vigiar, então nós seremos vitoriosos em vencer, pela graça de Deus. Eu entendi que isso é importante para mim, que isso é muito útil, que é muito bom. Eu não quero perder o privilégio dessa bênção. Eu decidi, Senhor, me ajude a amar os meus inimigos, orar pelos que me perseguem. Me ajude a tirar de mim os pensamentos possíveis de maldade, de ira, de cólera, de rancor. Me dê essa bênção. E você, gostaria de viver essa bênção também? Essa paz, essa tranquilidade, essa consciência limpa, esse prazer? Diga no seu coração, Senhor, me ajude, eu quero viver assim também. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar essa bênção, com certeza. E se você já tem esse propósito no seu coração, renova esse propósito. Senhor, me ajude a permanecer firme, a não retroceder na decisão de servir, de amar aos meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Que Deus abençoe, que seja você por amor a Deus e ao seu semelhante, um guardador do 6º mandamento que diz, não matarás. Que Deus te abençoe, até a próxima semana.